Flávio Calazans, falando de heráldica. Eu sempre gostei de futebol arte, tanto que vocês vão ver no vídeo desse canal, um vídeo anterior, uma homenagem ao Pelé com um pôster autografado do Pelé, que o meu pai, Mário de Barros Calazans, conseguiu para mim quando eu era criança, uma bola autografada pelos jogadores da Copa 70, muito antes de você nascer no século anterior, e o que eu gosto de ver é o jogador arte, o futebol arte. O Pelé fazia isso, Garrincha fazia isso e Neymar fazia isso. Aí quando o Neymar foi para o Barcelona, eu também acompanhei o Neymar na Barcelona. Muita gente no Brasil começou a acompanhar. Eu até comprei uma camiseta do Barcelona Futebol Clube, que é essa daqui. Então, o que eu ia comentar é o seguinte, para um europeu esse vídeo vai parecer ridículo, mas os brasileiros não conhecem símbolos, eles não sabem ler símbolos, não são ensinados a isso, então não há esse vocabulário simbólico. Ao passo que o europeu convive com isso diariamente, ele não tem como esquecer. E nós também convivemos com também isso, convivemos, só que a gente não lê. Não somos ensinados, ninguém fala o que são esses símbolos. Nós vamos mostrar alguns símbolos. Heráldica é a ciência dos escudos, dos brasões, é uma regra, um tipo de semiótica, de teoria do símbolo. Lembra que símbolo é simboló, sim é junto, simpatia, sintoma, sei lá, vários prefixos sim, e bolos é atirar, simpático. Jogar, simpático, simpatia eu falei, jogar, bolos é jogar, atirar, empurrar, é grego isso, palavras gregas, símbolo. Bolou é atirar, enviar, é dar uma direção. Então o símbolo é aquilo que nos envia numa direção juntos. Então eu e você comunhamos esse símbolo. O símbolo é eclésia, assembleia. Então essa assembleia ou eclésia, eclesiástica, igreja, eclésia, assembleia, é a reunião de pessoas com o mesmo objetivo. Então isso é um símbolo, algo que eu falo e você vai na mesma direção que eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você entendeu o que é. Então é algo que nos une. Símbolo é algo que nos une e nos põe em direção, nos move. Então ele nos aproxima e nos move. Lembra que Deus coagula em alquimia e o diabo solve. O diabo separa, dividir para conquistar, negro contra branco, homem contra mulher, velho contra jovem e assim por diante, pobre contra rico, empregado contra patrão. Então essa dialética negativa, essa dialética do não, é a dialética diabólica. Então o oposto de uma análise simbólica, que símbolo é aquilo que nos une, seria uma análise diabólica daquilo que nos separa. Então, comentando de futebol, dos jogos de futebol, nossa, companheiro! Então, dos jogos de futebol, uma coisa para mostrar vamos ver que não caia tudo, né? Se os nossos brasões seguissem a heráldica, as regras dos brasões, dos escudos, você teria uma unificação. Por exemplo, repara que o Santos Futebol Clube, que era o time do Pelé e do Neymar, tem 2 mundiais. Agora é do Neymar. Agora voltou, o Neymar voltou em 2025. Tem 2 douradas e as 3 prateadas. Então, se você tivesse prateado, bronze, você vê que tem uma de prata e 2 de bronze. Então, se você tivesse uma codificação, todos os brasões dos times, se o seu time está aí, se o Corinthians está aí, se o Palmeiras está aí, se o São Paulo está aí, sim. Se o Vasco está aí, nós vamos falar do Vasco daqui a pouquinho. Então, cada um deles poderia ter uma simbologia organizada. Se seguisse essas regras, as estrelas em cima diriam os campeonatos, quantos campeões são. Isso é antigo, isso é uma revista super interessante. É só como um exemplo. Caiu. Isso não é recente. As nações tinham isso antes. O Egito tinha as 2 cobrinhas, Alto e Baixo Egito. A Síria tinha aquele leão com cabeça de homem. E assim por diante você vai encontrar nos povos isso. A Roma. As legiões romanas tinham seus símbolos. Então são algumas das principais legiões e seus símbolos. Uma é o Capricórnio, o outro é o elefante, a outra é o cavalo, a outra é o leão, a outra é o touro. Então você vê que as legiões também tinham... Tem uma lira ali. Uma lira. São os símbolos os símbolos das legiões. São as principais legiões e os símbolos delas. Esses símbolos são a bandeira da legião. É uma bandeira que fica numa bandeira mesmo que é defendida como as bandeiras. O cara é o porta-bandeira. Lembra de mestre sala e porta-bandeira no futebol? O porta-bandeira, o cara que leva essa bandeira, defende, tem uns caras junto com ele para defender a bandeira, porque ela é um símbolo. Se a bandeira cai por terra, significa que foi derrotado. Bandeira na terra, derrotado. Se o outro cara se apropria da bandeira, é simbólico, ele venceu.
Sim. Então você tem um monte de coisas em volta dessas bandeiras. Bandeiras! Como tem aquela coisa, né? O pouso da Lua colocou uma bandeira lá. Uma bandeira americana, Sim. A bandeira dos países são exatamente Sim. isso também. Aqui nós vamos falar da bandeira de São Paulo. A bandeira da cidade de São Paulo, você vê que tem um símbolo em cima, tem um outro vídeo que a gente fala dos títulos nobiliários que mostra no final esse símbolo. Que é uma muralha, né? É uma muralha, vê que tem as torrezinhas, como se fosse a frente de um castelo. Sim. Essa muralha é o símbolo de cidade e a bandeira está esticada. Se você for ver de onde veio, a bandeira veio da Ordem da Cruz de Cristo, dos Cavaleiros de Cristo. Essa é a cruz São que... templários, né? Não, os templários são esses, são os avós deles. Tá. Os templários, São mais novos. os templários, cavaleiros do templo, foram dissolvidos pelo rei Filipe na França. E os cachorros chegaram. Estão Os nervosos. cachorros estão nervosos. Então, os templários usavam a cruz do templo, os defensores do templo de Jerusalém, são cruzados, né, da cruzada. E o que diferencia o cavaleiro do escudeiro é a espora de ouro. Então, com a espora de ouro, ele é cavaleiro. Senão, a mesma roupa sem a espora de ouro, a espora é o que é para andar a cavalo, é o símbolo. Ele é... É escudeiro. É só o escudeiro. Ou é um pajem, ou é um valete. Valete antes, depois pajem. Não, pajem, depois valete. Então, o cara andava, o cavaleiro andava com um escudeiro, que é um postulante de armas, é um cara que está querendo realizar um feito para virar cavaleiro. Ele tinha o valete, que é um pajem mais velho, e ele tinha o pajem. O pajem tem 7 anos, o valete tem 14 e o escudeiro tem 21. 7, 14, 21, 3 vezes 7. É simbólico. Então essas idades são as idades que eles já tiveram treinamento, e o último, que é o escudeiro, chega ao grau, em 21 anos, de postulante de armas. Assim que ele realizar um feito nobre, ele ganha o título de nobreza, o título de cavaleiro. E aqui você vê então que a cruz templária, quando eles foram dissolvidos pelo rei Filipe, se transformou na cruz dos cavaleiros de Cristo, que é a cruz das caravelas. Caravela é um barco de vela triangular. Triangular. As que nós lembramos são os galeões, que são aquelas velas quadradas. No nosso imaginário, a gente mistura um navio com outro. As naus e depois os galeões são as de vela quadrada. E a caravela é uma vela romana, é uma vela triangular pequenininha. Nós vamos falar de navegações depois e mostrar. Isso aqui é só para você entender que a bandeira da cidade de São Paulo, a bandeira da cidade, tem uma origem, ela veio daqui, veio com ela, esticaram aqui o braço, né, fazer o quê, né? Veio pra cá, que é a cruz dos Cavaleiros de Cristo, que na verdade é uma adaptação dos Templários. Dos Templários. Como veio isso? Como surgiu isso? Por que eles escolheram isso? Não escolheram. Como uma anedota, um feito. Essa imagem desses riscos, 4 riscos sobre amarelo, em cor heráldica é goles sobre ouro. Goles, a cor vermelha, sobre ouro. O verniz, goles sobre o metal, ouro. É sempre verniz sobre metal. O Geoffrey Leverly é da Catalunha. Catalunha, capital Barcelona, é no sul da Espanha, no Mediterrâneo. É um grande porto, é o porto onde o Cristóvão Colombo chegou. É onde a sífilis entrou na Europa, a gonorreia entrou na Europa, trazidas daqui, bonito, né? E normalmente esses escudos vêm disso, vêm de um feito. Então o Geoffrey Leverly, é Veli porque pronuncia, é Velu que escreve, mas é Godofredo Velu. Esse Geoffrey Leverly era o amigo do rei e ele era um cavaleiro, já tinha feito grandes feitos, tinha o título de nobreza, tinha a espora de ouro. E aí, numa luta com os muçulmanos que estavam tentando tomar o porto de Barcelona, lembra da história do El Cid? Rodrigo Dias de Bivar está enterrado na Catedral de Burgos com a espada para fora da bainha, que quer dizer que ele morreu lutando. O El Cid, Rodrigo Dias de Bivar, tem o filme El Cid com Charlton Heston, que você pode entender o que foram as guerras de retomada, a reconquista da Península Ibérica dos mouros que tinham invadido, quem gosta de história. Dos muçulmanos que tinham invadido. Então esse Geoffrey e o rei dele, que era amigo dele, era amigo do rei, ele era um companheiro do rei, seria conde o termo, né? Ele vai junto com o rei, eles estão lutando e de repente eles são cercados por um monte de mouros, um monte de muçulmanos. E aí no desespero ele fica protegendo o rei. Porque se o rei morrer acaba a guerra, eles perderam. E aí ele está protegendo o rei, ele já é um homem, ele tem mulher, filhos, tem o seu castelo, ele está defendendo o rei e ele leva muitas facadas, muitas espadadas lançadas por de lança. O cara é muito ferido, mas ele consegue segurar o tempo suficiente para chegarem os outros guerreiros e eles ajudarem a expulsar esses mouros, ele salva a vida do rei.
E aí quando ele está morrendo, ele cai morrendo, todo ferido, ensanguentado, quando ele vê que eles já caíram, ele cai no chão, e aí o rei abraça ele e fala, Geoffrey, ele sabe que está morrendo, todo mundo sabe que ele está morrendo porque a quantidade de sangue é absurda. Então, mesmo ele sendo um homem muito grande, muito forte, era muito sangue, muitas feridas. E aí o rei fala, o que eu posso fazer por você, Geoffrey? Porque ele já tinha tudo, tinha terra, tinha nome, tinha filhos que iam herdar o título dele. Aí ele fala, eu quero que reze pela minha alma. Eu quero que não esqueça de mim. Que todo ano você reze pela minha alma, para que eu possa ir para o céu, para eu possa sair do purgatório e ir para o céu. Aí o rei, que tem um escudo de ouro, escudo dourado, que diz que ele é rei, ele mete a mão no sangue, ele estava com a mão no peito do outro, ele levanta a mão e fala, a Catalunha inteira vai rezar pela sua alma para sempre, e nós nunca vamos esquecer de você. E ele passa os 4 dedos do escudo dourado, formando os 4 dedos, no escudo dourado. E no desenho do Geoffrey, tá o Geoffrey morrendo e tá o rei, close na mão do rei, o rei passando aqui, os dedos... No escudo. Passando os dedos no escudo do próprio rei, o escudo dourado. E aí esse rei adotou, então, o símbolo do escudo dourado com 4 riscos, que é o símbolo que está no Barcelona Futebol Clube, que está na bandeira da Catalunha inteira, e é onde cada espanhol da Catalunha, quando olha para esse símbolo, reza mentalmente, ele faz uma prece pela alma de Geoffrey Leverrier. É cristianismo, é heráldica. Sim, e é história. É uma civilização cristã, né? Sim, uma civilização cristã. E está até hoje. Nós estamos, você olhou para isso aqui? Daqui por diante, tente, é o desafio! Tente não lembrar disso quando você vir a imagem do Barcelona, o amarelo com os 4 riscos, que são os 4 dedos de sangue. E isso em semiótica do Pires se chama índice, é um indício. Ele indica um momento do tempo e espaço. O índice tem tempo. E o índice é um pedaço, né? É quase um... É uma narrativa, é um pedaço da história. Um pedaço da história que está aqui. Então a história de Geoffrey Leverrier e a história de Catalunha, do país inteiro, que é o país da Catalunha. Então, pousando aqui, outro cara famoso, Navarra. O rei de Navarra estava atacando o cerco de uma cidade e os porcos muçulmanos safados sem vergonha, porco não, que eles não comem carne de porco, eles tinham posto uns paus cruzados com umas correntes e o povo dele estava tentando quebrar a machadada e não conseguia passar. Aí o Navarro, com aquele cavalo enorme dele, foi com tudo pra cima e falou, eu vou arregaçar esse negócio. Aí ele vem correndo a toda com aquele cavalo. Nós estamos falando de um cavalo de combate, um cavalo que... e os cavalos espanhóis, eles são grandes, porque eles são enfim, eles são famosos, eles vêm do árabe, eu não sei. Esse cavalo de combate, eles são, você vê isso em filmes, são cavalos muito grandes, que tinham que carregar um cara com uma armadura, e a armadura do próprio cavalo, e tinham que correr com isso. Então é um cavalo enorme, não é um cavalo de grande velocidade, mas é um cavalo de força. Ele se joga com o cavalo em cima dessas correntes. Ele vem lá de longe correndo, o cavalo nas correntes, eu vou arregaçar. E ele arregaça, repara que as correntes estão amarradas no corpo dele. Tem uma diferença, por exemplo, entre o cavalo de corrida, que é criado para corrida, e o cavalo da força pública, por exemplo, da polícia, né? O da polícia é bem maior. O cavalo de combate é um cavalo pesado. Grande, parece um boi, parece um touro. É um negócio enorme. Então ele não tem a velocidade do outro, mas não é veloz, ele mas é forte. Ele vai aguentar umas espadadas. Aguenta o tranco. Os cavalos que são usados nas touradas são esse tipo de cavalo, que é do tamanho do touro. Então é um negócio absurdamente grande. E aí você vê o rei de Navarra, então ele consegue, da cidade, estado, país de Navarra, ele arrebenta o negócio, eles conseguem passar pelo buraco que ele fez, ele entra na cidade com as correntes ainda enroladas no cavalo e nele. Então ele adota como símbolo as correntes. Então as correntes de Navarra é um feito heróico, um feito de força, ele podia ter morrido. Sim. Ele podia ter caído do cavalo e os caras matavam ele. Então ele teve a coragem de se jogar, o sacrifício, a coragem de se jogar. E ele passou por cima de tudo e aí depois... Aqui embaixo, tem a close das correntes, do obstáculo lá com as correntes. Então, esse feito de coragem dele, sendo que ele já era um cavaleiro, ele já tinha provado a sua força, ele já era um cavaleiro, um herói, ele prova de novo, e aí é tão grande isso, que todo mundo começa a falar as correntes, ele passou pelas correntes, que ele adota como símbolo as correntes. Esse feito dele está até hoje no símbolo heráldico, no escudo de Navarra. Navarra da região da Espanha, Navarra. Então, vamos continuar.
Aqui é onde eles estão. Repara que aqui você tem alguns dos escudos, Castela, León, Castela, Barcelona, Catalunha, né, Navarra. E se você olhar são aqui, reinos, né? São reinos, Reinos, Essa é como era na Idade Média. Então você vê ali, Catalunha, Porto. Aí ali é Granada. É Granada. Aqui seria Granada, aqui é Aragão. Aragão, Castela. Então você tem aqui Galícia e Portugal que falam a mesma língua. Aqui é um mapa onde se mostra mais ou menos, pra você entender na geografia, onde é que eles estão, né? Onde estão esses brasões, onde estão essas pessoas. Estão até hoje lá. Então vamos pra frente. Isso aqui é só para dar uma ilustração. O Barão de Autriche, o nome dele era o Duque de Autriche, Duque é parente do rei, né? O Duque invadiu também uma cidade muçulmana e ele usava um cinto branco encerado, de couro grosso, encerado para segurar a espada, uma espada de combate grande, né? E ele havia a coroa, né, de duque, a coroa ducal. Nós vimos no outro vídeo os tipos de coroa. O elmo dele tem a coroa